Então, pessoal, vamos lá. Mais um capítulo, Manual Básico do Fuzileiro Naval, capítulo 4, legislação pertinente aos militares da Marinha. Pessoal, alguém tem dúvida da importância que se tem a legislação, as normas, as leis e os regulamentos? A gente falou anteriormente sobre disciplina. Disciplina é exatamente o acatamento a essas ordens, a essas leis e a essas normas. Então, senhores, não só é importante nós sabermos isso aqui para nos posicionarmos bem na carreira, como também essas normas fazem parte da nossa carreira. Ou seja, eu preciso saber quais são os requisitos que eu preciso para cursar especialização. Quais são os requisitos básicos ou os requisitos necessários para eu poder ir a sargento fazer o curso de habilitação? Tem que ter um 2º grau reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC? Será que a minha escola é reconhecida pelo MEC? Muitos, não são poucos, senhores. Muitos, eu já vi militar ficar na onça no CIASC quando vai apresentar o seu diploma de 2º grau, agora, atualmente, de ensino médio, e a unidade não ser reconhecida pelo MEC. O que vai acontecer? O militar vai ser ex officio. Então, é uma das situações que é importante a gente saber. Isso é um requisito. Então, eu sei que quando eu chegar lá, um dos requisitos vai ser a apresentação do diploma de uma unidade escolar reconhecida, registrado no MEC. Então eu vou, antes de chegar lá, eu vou pegar o meu diploma, vou entrar no site do MEC, né? E vou dar uma olhadinha se está registrado lá o meu diploma. Importante a gente saber, não só isso, como outras questões. E vamos lá, senhores. Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei suprema de um país, a partir da qual todas as demais devem se subordinar. A Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 88 e procura instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais e políticos, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também à propriedade. Ou pelo menos deveria garantir tudo isso, né? Deveria. As Forças Armadas estão previstas no artigo 142 da Constituição Federal. Conforme este artigo, as Forças Armadas são instituições nacionais e permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina. Ou seja, para desfazer qualquer uma das Forças Armadas é necessário mudar-se a Constituição Federal. A Constituição destinou às Forças Armadas a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Atualmente a gente tem visto muito, né, essa garantia da lei e da ordem. A Constituição proíbe ao militar a sindicalização, a greve e a filiação a partidos políticos. Beleza? Quem não sabe, já fica sabendo. A Constituição proíbe ao militar a sindicalização, greve e a filiação a partidos políticos. Pode falar. Eu já vi casos que ouvi falar que sargento pode se promover a partido político e tal. Então, até existem algumas brechas, justamente porque o judiciário entende que a Constituição tem que garantir todas as manifestações democráticas de direito. E uma delas é voto, é se sindicalizar, é se expressar politicamente. Contudo, porém, entretanto, para se fazer isso, tem que se levar o caso ao judiciário, tem que se entrar com uma ação. Porque simplesmente a Constituição proíbe, mas todo mundo sabe que
a Constituição também é uma questão de interpretação. E já existe por parte do Judiciário uma linha, uma diretiva em que o militar tem direito sim a se expressar politicamente, a se filiar, mas a gente não vai perder de vista que, para a gente aqui, por mais que na atualidade o Judiciário tem se metido nas questões ditas discricionária da União ou das Forças Armadas, discricionário é aquele poder que a Marinha, o Exército ou a Aeronáutica tem sobre os seus militares. Mas o Judiciário tem feito algumas interferências nesse sentido. Mas para a gente, por mais que na realidade isso esteja acontecendo, por mais que a gente esteja visto aí, às vezes até suboficiais, sargentos, como eu vi lá no portão do Bananal, o camarada com um fusquinha, não vou nem falar o nome, o camarada com um fusquinha fazendo campanha política, um sargento, né? Por mais que a gente tenha visto isso, mas para nossa teoria, a Constituição Federal proíbe ao militar a sindicalização, a greve e a filiação a partidos políticos. Pode falar. No caso, a PM do governo. Então, a PM lá em Natal acabou de sair hoje, né, de suspender o estado de greve. É proibido? Sim, é proibido. Tanto que o Judiciário julgou a greve ilegal e mandou que fosse não só preso, como punidos aqueles que estivessem aderindo à greve ou incentivando o estado de greve. Contudo, né, sentou-se todo mundo à mesa e chegou à conclusão: nós vamos suspender a greve, contudo, porém, entretanto, a gente fica acertado que ninguém vai ser punido, o salário não será cortado, os dias de greve serão abonados e, né, o salário vai ser colocado em dia. A mesma obrigação que nós temos de não fazer greve, o Estado também tem que ter a responsabilidade de quem trabalha tem que ser pago. Não é nenhum favor, é uma obrigação patronal, previsto também na Constituição. Então não adianta somente um dos lados cumprir com a sua obrigação, tá? Fechada a situação, a gente volta para cá, ó. A Constituição Federal proíbe ao militar a sindicalização, a greve e a filiação a partidos políticos. Beleza, pessoal? A gente fica com isso aqui para a prova. Nada de misturar aí, por mais que a nossa realidade esteja indicando um caminho diferente. Tranquilo? Estatuto dos Militares. Beleza, a gente entra agora, né? Uma norma bastante importante, porque regula a situação de todos os militares, não só Marinha, né, como também Exército e Aeronáutica. Estatuto dos Militares regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativa dos membros das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da inatividade, respeitando-se os preceitos fundamentais da hierarquia e também da disciplina. O Estatuto dos Militares contém normas sobre valores, a ética militar, né? Seja tempo de compromisso militar, férias, licenças e outros afastamentos, agregação, exclusão e licenciamento do serviço ativo, tempo de serviço e outras situações especiais. Então é importante a gente saber, todo mundo goza férias, né? Todo mundo passa por certas situações em que pode ser necessário solicitar uma licença, seja para tratamento, né, de pessoas da família, seja para tratamento do próprio militar. Então é importante a gente saber em que situação eu posso solicitar, né, o afastamento, aquela licença, para cuidar de um ente meu. Será que só pode mãe? Só pode avô, tio, pai, mãe? Então, importante a gente saber. Está lá no Estatuto dos Militares. Regulamento disciplinar para a Marinha. Beleza, o famoso RDM. Tem como propósito a especificação e a classificação das contravenções disciplinares e o estabelecimento das normas relativas à amplitude e à aplicação das penas disciplinares.
a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Eu conheci um campanha que ele sabia o RDM de cor e salteado, nós éramos carros. Aí eu, na hora, eu não tinha um amadurecimento para entender que aquilo era super importante mesmo, porque o RDM ele vai, né, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir e por qual caminho nós não devemos ir. Ah, mas se acontecer em uma situação como acontece, né, eu me envolver em uma situação indesejável, aí eu preciso também do RDM. Ah, é a primeira vez que eu estou indo à audiência. Será que tem alguma atenuante para mim? Está lá no RDM, não é atenuante? É atenuante o militar lá no seu primeiro ano de serviço militar, não é um atenuante? Não é um atenuante ter bons antecedentes, ou seja, nunca ter sido punido? Ah, é um atenuante. O que isso me beneficia? Ah, está lá no RDM que eu tenho direito a fazer uma defesa prévia antes de ir em audiência com o comandante. Pô, então o que eu vou colocar nessa defesa prévia? Ah, tem os atenuantes. Então, ó, comandante, eu tenho, desde que entrei na Marinha, nunca fui punido, sempre tive um bom comportamento, sempre fui elogiado não só pelos mais antigos, mas pelos meus pais. Tudo isso não são atenuantes, tudo não contribui ao meu favor. Então, é importante saber, bastante importante. Por quê? Uma coisa, senhores, a gente tem que diferenciar, é o regulamento disciplinar para a Marinha, que fala sobre as contravenções disciplinares. Até às vezes, para a gente se safar, é importante saber o que é uma contravenção disciplinar e o que é um crime militar. Quer ver um exemplo que eu já vi acontecer não só uma vez? Aconteceu no Riachuelo, aconteceu no Paissandu, aquela velha história de deixar de cumprir ordem e se negar a cumprir ordem. Aí está lá o camarada na hora do licenciado, aí chega o sub. Aí o camarada está lá, já de TFM, indo para o alojamento para poder, ó, ir embora, porque já tocou licenciado. Aí o sub, ô combate, avança aqui, guerreiro. Aí, caramba, na hora do licenciado, mas tu vai lá, né? O sub está chamando. Ô não, sub, combate, pega essas duas cadeiras aqui e leva lá pro rancho. Depois você pode ir pro chão. Aí você, na mesma hora, pô, sub, já tocou licença. Aí o sub, urubu, guerreiro, eu tô dando a ordem, pega essas duas cadeiras e leva pro rancho. A sub dá as costas pro sub. O que vai acontecer? O sub vai dar voz de prisão para ele. Voz de prisão. Crime de subordinação. Tá simplesmente se negando a cumprir ordem. Se negar a cumprir ordem é crime militar, ou seja, o sub vai dar ordem de prisão dele, não só vai fazer isso, como vai lavrar o auto de prisão em flagrante, ele vai fazer inspeção de saúde dele, depois de lavrado o termo ele vai para a Azul, o famoso presídio da Marinha. É uma dor de cabeça enorme. Aí quer ver a mesma situação para aquele que queimou o RDM? Aí tá lá o camarada indo licenciado, e subiu, guerreiro, avança aqui, combate. Porra, não sube. Combatente, pega essas duas cadeiras e leva lá pro rancho. Sim, senhor, sube. Aí você é bom mesmo em combate. Tá safado, sube e vai embora. Aí o combatente olha para as duas cadeiras, cada cadeira pesando aí uns 20 quilos, ou seja, vai ter que dar pelo menos 2 viagens num rancho que fica lá, ó, longe da beça. Tá no Paissandu e é o rancho 2, para puxar. Aí o combate, amanhã eu faço isso, vou chegar mais cedo amanhã. Hoje, agora eu vou fazer isso não. Aí mete pé. Aí no outro dia ele esquece. Aí no outro dia, o sub chega, a cadeira tá lá e chama o combatente. Aí chamou o combatente. Ô guerreiro, não falei para você pegar essas duas cadeiras e deixá-las no rancho? Sub! Tive uma amnésia, chefe. Mas vou pegar agora e vou levar as duas de uma vez só, sub. Não sei nem como vou fazer isso, mas vou levar. E guarnece, foi. O sub pode enquadrar ele como crime militar? Não. O que ele fez? Ele se negou a cumprir a ordem? Não, ele deixou de cumprir ordem. Deixar de cumprir ordem é
Contravenção disciplinar. Aí, né, o sub depois, é claro, para efeito de controle, vai fazer lá a parte de ocorrência do combate. Deixou de cumprir ordem, ou então vai coxar, né? Pô, guerreiro, você é bom mesmo. Teve amnésia ontem, mas prontamente aqui, foi lá e levou as 2 cadeiras numa taringada só. Pô, isso aí é selva. E vida que segue. É só um exemplo, senhores, de como é importante a gente saber se situar na carreira. Principalmente os senhores que estão chegando agora, não têm ainda amadurecimento necessário. Os senhores, é claro, vão amadurecer ao longo do tempo de serviço, mas esse é o momento. Dá uma queimada lá no regulamento, né? Fica, como o pessoal diz aí, fica montado. Porque quando a autoridade for falar para os senhores, aí, ó, eu já vi, por exemplo, um sargento se safar numa audiência. Deixa eu ver se eu lembro a situação. Eu não lembro a situação, mas foi uma situação em que na audiência o combatente, eu sei que ele tomou uma ação lá por iniciativa própria. Aí na hora da audiência, aí, sim, senhor comandante, a responsabilidade é toda minha, comandante. Eu assumo sim que, no entanto, porque eu tive a iniciativa de tomar a ação, porque eu achei que isso fosse beneficiar a companhia. Por isso eu tomei essa ação. Eu tive a iniciativa. Isso é muito cobrado dos sargentos, comandante. Essa iniciativa. Eu tive a iniciativa e não, apesar do intento não ter sido muito feliz. E o comandante teve uma boa iniciativa, não rendeu não teve a eficiência desejada, mas teve a iniciativa. Vá e não peques mais. Então, importante a gente saber. Voltando para cá, a gente está falando de RDM. Entende-se por contravenção disciplinar toda ação ou omissão contrária às obrigações ou deveres militares estabelecidos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam a organização militar, desde que não seja configurado como crime pelo Código Penal Militar. Para os senhores terem uma ideia, no RDM, lá no artigo 7, num dos seus itens, diz lá: é contravenção disciplinar olhar para o superior de sorlaio. Poucos sabem o que é sorlaio, né? Então, olhar para o superior daquele jeito assim, ó. Passou, olhou lá o combate, passou pelo mais antigo e isso é um olhar de sorlaio, é contravenção disciplinar. Beleza? O artigo 7º do RDM enumera as contravenções disciplinares. E tá lá, né? Um catatal, mais de 50 situações. Código Penal Militar, legislação especial que abrange a aplicação da lei penal militar e define os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra, bem como as normas gerais e os princípios que regulam a aplicação da lei penal militar. Na forma dos artigos 9º e 10º, são crimes militares em tempos de paz os crimes praticados por militar dativo em uma das seguintes hipóteses: quando a vítima for militar nativa, quando praticado em local sujeito à administração militar, local sujeito à administração militar. Um bom exemplo, tribunal militar, ali na Praça do Avião, né? Ilha do Governador. Quando em serviço, em formatura ou em manobra, tudo enquadrado como crime militar. Também praticados por qualquer pessoa, mesmo que civil, em uma das seguintes hipóteses: quando contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, quando a vítima for militar em local sujeito à administração militar, quando a vítima for militar em formatura, em manobra ou em prontidão. Isso aqui aconteceu ano retrasado, né? Aquela coluna que se deslocava ali pela estrada do Galeão, o camarada furou o bloqueio, passou por cima de um batedor e ó, entrou lá. Só que, né, no caso, o crime não teve nem punição, porque um combatente que estava fazendo patrulhamento efetuou um único disparo que pegou no pescoço do camarada e ele infelizmente veio a óbito. Na verdade, né, ele era um desavisado, não sei o que ele estava pensando, porque ele estava vindo do aeroporto
tinha ido buscar a irmã no A irmã dele falou aeroporto. que ele tava doidão. Hã? A irmã dele falou que A irmã dele falou que estava doidão? Provavelmente, para ter. Ele simplesmente já tinha derrubado o patrulheiro que estava fazendo balizamento daquela pista de quem sai do aeroporto. Ele passou, derrubou o patrulheiro e foi pro meio lá, pro meio da coluna que se deslocava. Então, quando a vítima também é crime militar, quando a vítima for militar no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública ou em função de natureza militar, mesmo que em local não sujeito à administração militar. O caso do GLO, né? Se o humilhante lá, agora é humilhante não, a POP, né? Se o APOP lá efetua um disparo contra o militar, ele vai para a justiça comum? A civil? Negativo. Vai ser julgado pela justiça militar. Justiça militar, né? Haja vista aí, normalmente diz a lenda, que tem a mão um pouquinho mais pesada. E é bom os senhores saberem que, por exemplo, a sentinela, ela tem que passar por todo um procedimento antes de efetuar o disparo sobre, né, por uma eventualidade, alguém que esteja tentando invadir uma unidade, por exemplo. Tem todo um procedimento que a gente chama de normas de procedimento. O camarada efetua o disparo para o alto, tá, né? Primeiro dá a voz, né, de alto, fala alto, o camarada nada aí, alto lá, e nada aí, efetua o disparo para o alto, depois vai nas partes inferiores, e se comprovar uma ameaça ao militar, aí, né, vai efetuar um disparo mais fatal. Se não der tempo de nem falar uma... Aí, senhores, é o que eu falo. Se tem a norma, tem que cumprir. Por quê? O camarada invadiu a OM. Invadiu a OM. Militar lá no posto, já está lá preparado, fuzileiro naval, perito, atirador, pum, zona 5. Aí o camarada, ó, pimba na gorduchinha. Quando chegar lá no famoso capa preta, o capa preta militar, senhores, é diferente do capa preta civil. Não tem como se safar. O camarada sabe de quais são as normas de procedimento. Aí, não, ele estava me ameaçando ali. Aí o capa preta estava armado, ele estava correndo em direção ao senhor e atirando. O senhor estava protegido, o senhor estava na guarida ou fora da guarida? O senhor adotou as normas, né, de procedimento cabíveis? O senhor efetuou o disparo? Não deu tempo. Mas por que não deu tempo? A norma não diz que o senhor tem que efetuar o disparo? Ele estava atentando diretamente contra a sua vida? Não estava, então o senhor errou. O senhor fez o procedimento que não era correto. Aí, ó, capa preta, ó, cajado. Então, os senhores devem saber o que fazer em qualquer que seja a situação. Fazer o que saber, eu falo, o que está normatizado para determinada situação. Beleza? Código de Processo Penal Militar codifica, né, toda a matéria relativa à parte processual penal militar em tempo de paz ou em tempo de guerra, sem ter o seu aplicador de recorrer à legislação penal comum, salvo em casos muito especiais. Possui normas também para a condução dos inquéritos penais militares, o qual é o procedimento adequado para a investigação dos crimes militares. Ou seja, os senhores, principalmente quem for cursar aí, ó, escriba, vai ser escrivão de IPM e vai utilizar muito o Código de Processo Penal, porque lá é que diz como conduzir o IPM, como ouvir as testemunhas, como ouvir lá o sindicato, como conduzir as diligências, então como conduzir todo o processo, lá no Código Penal ou Código de Processo Penal Militar. Lei de remuneração dos militares. A remuneração dos militares é regulada atualmente por uma medida provisória, né? A medida provisória 2215. A remuneração dos militares em tempo de paz é composta pelo soldo adicionais e também pelas gratificações. Importante saber que o nosso pagamento
ou, né, a nossa remuneração é composta pelo soldo, pelos adicionais e pelas gratificações, os quais estão previstos na medida provisória 2.215. Além da remuneração, os militares fazem jus a outros direitos remuneratórios, como auxílio fardamento, auxílio transporte, auxílio natalidade, assistência pré-escolar, adicional de férias e natalina, entre outros. Então, para aqueles que não gostam de papamosca, quando tem alguma coisa ou quantia a receber, é interessante saber isso aqui também. O naval gosta muito de procriar, né? Altamente fértil, vai no combate corpo a corpo e, né, alguns meses depois, tá lá a prenda. Opa, beleza, meu filho tá nascendo. É gêmeo? E aí, pô, tá nascendo gêmeo. Ele tem direito a 2 soldos? Ou é um soldo pro primeiro e meio soldo pro segundo? Tá lá escrito todas as circunstâncias, todas as situações. Nasceu um único filho, tem direito ao auxílio natalidade, obra do berço, mas não sei o que. Então é bom saber sobre as questões envolvendo a remuneração, né? Assim como os outros auxílios. Esta legislação, né? Essa lei de remuneração prevê também os descontos e hipóteses de suspensão da remuneração. Isso aqui é ótimo. As hipóteses de suspensão, porque tem aquele militar que dá uma de bobo, aí o camarada pimba, não resolve não ir mais para bordo, não quero mais ir para bordo. Aí o camarada entra, né, circunstancialmente na situação de desertor. Aí é incrível o que acontece. Eu falo porque eu passei aí algum tempinho como encarregado de pagamento. E depois de 8 dias, o que se pode fazer? Cortar o pagamento, suspender o pagamento militar. É incrível como isso acontece recorrentemente. Suspende o pagamento, 2, 3 dias depois, né, do pagamento, está o combate lá se apresentando. Porque, fica na onça, fica sem pagamento suspenso, aí não resta outra alternativa de ir para a borda e tentar regularizar a situação. Esta legislação prevê também os descontos e hipóteses de suspensão da remuneração. É interessante também saber, tá, pessoal? Eu vou fazer prova para ela, vou fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal, vou fazer prova para outra instituição. O camarada pode permanecer com o pagamento ou fazer o requerimento para permanecer com o pagamento até o momento em que ele exatamente incorpora na outra força, outra instituição, no outro órgão. Ele pode passar todo o período de curso recebendo o pagamento da Marinha. Normalmente é muito mais vantajoso que o pagamento do aluno. Isso também acontece bastante. Plano de carreira de praças da Marinha. Tem como propósito orientar a carreira das praças dos diversos corpos e quadros, definir as habilitações necessárias ao exercício de funções nas várias graduações da carreira e complementar os critérios para a condução da carreira. Nele estão contidos requisitos para matrícula nos cursos de carreira. Olha aí, importante, requisito para matrícula no curso de carreira. Os requisitos das promoções e os critérios para engajamento e também reengajamento. Então, senhores, se alguém aqui deseja dar um up, dá uma queimada lá no famoso PCPN. Agora eu vim saber, o curso de CEBIC me dá uma pontuação a mais. Ser perito atirador é um requisito bastante favorável quando do engajamento e do reengajamento. Ter pontuação máxima no TFM também me favorece muito quando do engajamento e reengajamento. Está lá escrito. E outras nuances mais, que já até falei aqui, a questão do diploma, é um dos requisitos para o curso de habilitação e por aí vai. Regulamento de promoção de praças da Marinha. Dispõe sobre critérios e as condições para regular as promoções e a aplicação da cota compulsória para as praças de carreira da Marinha. Antigamente tinha muito, né, cota compulsória. O camarada abria a danada da compulsória, o camarada ia embora com um determinado tempo de serviço, levando aí algumas vantagens. O acesso à hierarquia militar se dá de forma seletiva, gradual e sucessiva, mediante promoções. Aí é interessante a gente saber pelo menos quais são os interstícios
para que a gente se planeje, né? Pô, o interdício é daqui a 2 anos. Ah, daqui a 2 anos, dá para eu fazer uma faculdade, dá para fazer um curso técnico, vou fazer isso. O camarada vai se planejar. Ah, então daqui a 2 anos e tá marcando eu ir a primeirão, pô, já dá para casar. Então, da primeirão, já dá. Ou então, né? Pô, vou a segundo sargento, opa, já dá para ter mais um filho, vai aumentar o soldo, dá para, né? Fazer um planejamento familiar. E assim por diante. É fundamentado, né? Esse regulamento é fundamentado principalmente no valor moral e ético do militar. É por isso que a gente vê muita gente, né, ficando numa fila de espera maior na hora de ser promovido. Se o militar tem seus assentamentos, alguma coisa que interfira, seja no valor moral, seja no valor ético, tem um órgão chamado aqui no CCP, né? Comissão de Promoção de Praça. Beleza, obrigado aí. Né? A Comissão de Promoção de CPP, famosa CPP, que faz essa verificação aqui. Aí se o militar está pendente, está aqui, né? Com algumas anotações referentes a isso aí o camarada lá na hora de ter a sua promoção a segundo sargento, em vez de por merecimento, fica numa fila maior de espera. Aí a turma ele vai, né, junto com a outra turma e assim por diante. As promoções podem ser por merecimento ou por antiguidade. Por bravura, pós-morte, ninguém quer essa promoção pós-morte, né? Somente sair o pessoal que casou, só a Dona Maria aqui aproveita. E por ressarcimento de preterição. Ressarcimento de preterição. Se os senhores, por alguma eventualidade, uma doença, por exemplo, pô, não vou ser promovido porque o meu TAF é requisito para promoção e eu não estou em condições de saúde para fazer o TAF. Eu tô lá pela junta. Tranquilo, foi a turma inteira. 1 ano depois, tô com a saúde em dia, vou lá, faço o meu TAF, tô apto para ser promovido. Mas a minha turma já foi promovida? Já faz 1 ano. Então eu vou fazer o requerimento lá, né, ao CPE e CFN, solicitar minha promoção em ressarcimento de preterição, ou seja, que eu fique encaixado lá dentro da minha turma. Aí, né, essa minha promoção que foi agora, vai sair uma portaria, né, que vai dar a minha promoção retroagindo ao ano lá em que minha turma foi promovida. Isso é interessante? Muito interessante, até porque, né, financeiramente os senhores recebem todos, né, os atrasados, inclusive corrigido. Cerimonial da Marinha tem por finalidade estabelecer os procedimentos relativos ao cerimonial naval da Marinha. O cerimonial prevê normas de cortesia e respeito, as honras de porta-ló, o uso das bandeiras e das salvas, as honras prestadas às autoridades civis e militares e os procedimentos em visitas, em datas festivas e também de honras fúnebres. Tem o pessoal aí do grupamento? Tem alguém do grupamento aí? Ninguém do grupamento? Tá dando pau. O pessoal puxado, o grupamento tá dando pau. Então, o pessoal do grupamento está mais familiarizado aí, né? Funeral, sempre tá tocando lá, o camarada tá saindo de serviço. Opi! Tocou o funeral aí, segura aí, combate. Guarnece lá o brancão e já passa lá no paiol pegar o armamento. Aí tem todo um procedimento, né? Desse cerimonial da Marinha. Então, pessoal, amanhã, aula que vem, a gente continua de onde a gente parou, beleza? Bom dia a todos. Até a próxima.